E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é a Liquida Didático falando, e esse é mais um vídeo sobre aquela resolução, aquela análise de livro que você já sabe, né? Completíssima, análise literária, o professor quer saber quando acontece, quem são os personagens, qual que é o narrador, tem aqui. Ah, o professor quer saber um pouco do enredo, quais são os fatos mais importantes, qual que é a historinha narrativa, tem aqui. Ah, não, o professor quer saber qual que é a análise, qual que é a reflexão, qual que é a mensagem, né, dessa parábola, desse conceito, desse texto, dessa narração. Tem aqui, aluno, tá tudo aqui combinado. Pega papel e caneta, já sabe, né? Cola o olho aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui prontíssimo para a prova. Combinado? Vem para a aula. E a gente vai falar de Sagarana, isso daí é uma obra, na verdade, são contos, tá, pessoal? São causos, a gente chama até ali nas tipologias textuais de novelas, porque são contos bem curtinhos, ok? Escrito em 1946, tome nota aí, tá, dos pontos mais importantes. Escrito em 1946, qual que é o local? O local principalmente é o interior de Minas Gerais, mas você vai perceber que, como são 9 contos, 9 novelas, tá? A maioria dos contos fala ali do interior de Minas, mas em alguns contos, bem pouquinhos ali, mínimos, vai aparecer também o interior de Goiás e o interior do Rio de Janeiro, belezinha? Bom, o que mais? 7 contos são em terceira pessoa e 2 contos são em primeira pessoa, tá? O narrador. O que mais que eu preciso te falar? É da terceira geração do modernismo, também conhecida como a geração de 45, e você vai ver muito, mas muito nessa obra. Toma nota dessas duas palavras principais aqui, ó. Neologismo. Afinal de contas, o próprio título do livro é um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra nova. Neo é um prefixo latim que quer dizer novo. E logia também é um sufixo latim que quer dizer palavra. Então, vem cheio de novas palavras, assim como o título que eu já vou te explicar, tá bom? Tem bastante neologismo e tem bastante aqui nessa obra, você vai ver, características da oralidade. O que é oralidade, professora? Meu Deus. Se liga no que eu vou te falar. É junto dos bão que a gente fica melhor. O que eu tô falando aqui? Característica da oralidade. Óbvio que eu não vou escrever assim no documento. Óbvio que quando eu tô elaborando um material de redação pro meu aluno, eu não vou escrever isso. Mas na conversa, na oralidade, ali no dia a dia, você fala, eu falo, você tá bem, tá tudo bem, tô trabalhando. A gente fala isso no dia a dia, né? Pode ser ali um médico, pode ser independente da classe social, tô querendo falar, mas são marcas da oralidade e você vai ver isso bastante nele. Inclusive, toma nota de oralidade e neologismo, né? Inclusive, tome nota aí. Você vai ver bastante nesse livro a questão do determinismo. O que é o determinismo? Que é o meio ambiente, ele determina a sua condição, determina o seu comportamento, a sua vivência, a sua experiência, quem é você no mundo, ok? É como se ele falasse assim, se a Kelly, eu aqui, se a Kelly nascer lá na África, lá no interior da África, numa família bem humilde, é muito provável, é determinístico que a Kelly vai morrer de inanição, que ela vai morrer de fome, que ela vai ter uma desinteria aos 5 anos de idade, não vai crescer mais, vai ter malária, porque afinal de contas, dá uma bugada. Essa é a condição da maioria da população que vive em condições de miséria lá na África. Ou então, se a Kelly nascer numa família americana, lá nos Estados Unidos, uma classe alta, é determinístico que a Kelly ela vai fazer direito, medicina, ela vai fazer administração, ela vai ter a empresa dela, vai ter o hospital dela, vai ter o consultório jurídico dela, os filhos dela vão ter. Provavelmente quando ela estiver terminando ali a vida laboral, estiver se aposentando, vai ter dinheiro para os netos e bisnetos. Certamente que sim. É mais ou menos isso que ele fala, tá? Que o meio determina o seu comportamento. Por isso que ele fala, é junto dos bons que a gente fica melhor. É junto, é próximo das pessoas que estão ali em condição saudável que a gente fica melhor ainda. Combinado? Bom, o que mais que eu preciso falar para você? Tome nota, então, do título Sagarana. Saga quer dizer ali lenda, Irana quer dizer como se fosse. Então, é como se fossem essas historinhas aí todas lendas, tá? São 9 contos, como eu te falei, são todas parábolas. O que é parábola? Ele quer ensinar, ele quer passar uma... São parábolas pedagógicas, né? Ele quer passar uma reflexão, uma mensagem, uma moral, um ensinamento através dessas historinhas. Bom, a obra tem 9 contos, como eu te falei.
Eu não vou falar dos 9 aqui, porque, afinal de contas, aquela que é obrigatória nos grandes vestibulares é o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, tá? Óbvio que eu vou falar um pouquinho assim por cima dos outros, mas eu vou me ater a ela. Então vamos falar dos outros primeiros e, claro, eu vou deixar a cereja do bolo pro final do vídeo, né? Afinal, quando você tá comendo aquele bolinho ali recheado, tal, aquele doce que você gosta, aquela comidinha, você deixa o melhorzinho pro final? Eu vou deixar o melhor pro final, combinado? Bom, vamos lá. Esses 8 contos, pessoal, o Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, O Duelo, Minha Gente, todos, Corpo Fechado, todos esses 8 contos, eles sempre têm, tome nota aí, algumas palavras-chave que é o enredo, tá? É o pano de fundo dessa historinha. Ele sempre tem uma ideia de vingança, ele sempre tem uma ideia de uma pessoa astuta, ele sempre tem uma ideia do carpe diem, sabe? Muitas pessoas ali, muitos indivíduos que vivem hoje e o amanhã sabe-se lá o que será. São sempre ideias ali de comportamentos que a vida vem trazer ensinamentos. Por exemplo, um que eu vou trazer aqui para você, tá? Ele fala do burrinho pedrez. O burrinho pedrez, ele era um burrinho que estava ali solto, né, sozinho. E aí, determinada hora, em determinado momento da vida dele, esse burrinho, ele é adotado, acolhido por uma família, tá? Essa família, ele viveu muito tempo com ela, deu tudo certo durante um bom tempo, até que durante uma enchente ele estava auxiliando ali, né, todos os outros animais e a família a passar por um rio durante uma enchente que estava muito alto. O que acontece? Todo mundo morre. Todo mundo morre, menos um burrinho pedrez e um outro burrinho. E esses burrinhos aí são sobreviventes, eles analisam toda a situação. Eu entendi a referência. Ah, pô, o que é isso? É uma historinha aí de um burrinho qualquer que sobreviveu, não, pessoal. Ele tá colocando como personagem principal um animal. Ou seja, todas as outras pessoas, todos aqueles outros indivíduos, olha só, o dono da fazenda, os caras que tinham dinheiro, tal, que tinha toda a vivência, nenhum sobreviveu. Ele fala, a gente confere essa situação como uma ideia de humanizar esse burrinho. Tá? É como se o animal fosse humanizado. É como se o sentimento do animal, a toda aquela vivência de sofrimento, é como se ele fosse mais humano. Talvez ele trabalhasse mais até do que os humanos. Talvez ele sentisse, ele se emocionasse, ele tinha emoção mais do que os humanos. Por isso que humaniza ele, entende? E ele, o olhar que ele tem é maior do que o dos humanos. Tanto que todos os humanos morreram, ninguém conseguiu sobreviver àquela enchente, ninguém teve ideia, tal, teve condição de sobreviver, teve ferramenta possível, foi ele que sobreviveu. Entendeu aqui? Bom, outro conteúdo é a volta do marido pródigo. O que acontece, né? O cara é casado ali com uma mulher e tal, só que ele trai a mulher, ele não tá nem aí pra filha, enfim. E daí ele vai viver a vida com outras mulheres, com farra, com curtição, com bebida, porque afinal de contas ele não quer aquilo, sabe? Ele casou e não queria bem aquilo, entendeu aqui? E daí ele vai curtir a vida, enfim. Só que daí acaba dinheiro, fica doente, fica pobre, fica magro, fica velho, e daí ele volta pra querer voltar com ela. O que acontece? Ela aceita esse momento de redenção dele, afinal de contas, ela ama dele, blá blá blá, enfim. E aí ela aceita ele e ele muda de comportamento. Ou seja, um momento da nossa vida, um momento ou outro, que a gente se arrepende por algum comportamento, por alguma vivência errada que a gente teve, que a gente olha para trás e fala, não era bem isso então, né? E daí você volta, e daí você tem o perdão das pessoas que estavam ali contigo, sempre te acolhendo, tá? Então fala de um momento de redenção das vidas dos seres humanos, quando eles voltam arrependidos para o seu lar, ok? Para qualquer que seja o lar, tá? O lar pode ser um trabalho, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa, pode ser uma região, pode ser uma religião, pode ser qualquer coisa que seja o lar, tudo bem? Agora eu quero falar, claro, a volta e a vez do Augusto Matraga. Augusto Matraga, imagine aí, tá? Era Augusto Matraga ou Inho Augusto. Seguinte, pessoal, ele era dono de um dos grandes fazendeiros da cidade, ele era casado, tinha filha, mas não tava nem aí pra mulher, não. Comenta no livro, tá, usa essas palavras mesmo, que ele ficava com várias prostitutas, várias outras mulheres, né? Eu tô passada, chocada. Não, maltratava a mulher dele, não tava nem aí pra filha, não dava atenção pra filha, não dava atenção pro pai, não ajudava a cuidar da fazenda, ele só queria gastar o dinheiro, bebida, mulheres, farra. Ele não era um cara do trabalho, entendeu? Ele não era um cara do compromisso. Aquilo ali era muito pesado para ele. Aquele compromisso ali era demais para beleza, para saúde, para Augusto. Augusto era muito mais do que aquilo, entende aqui? Bom, Augusto não ajuda o pai a cuidar, o pai falece. Ele não sabia cuidar da fazenda, perde a fazenda. A mulher dele já tá, digamos assim, das pacovinhas cheia, sério. Ave Maria. Tá de saco cheio de Augusto. Ela vai embora com outro cara, o Ovídio, leva a filha.
Augusto, quando fica sabendo daquilo, Inho, né? Inho Augusto, quando fica sabendo daquilo, ele vai querer ir atrás da mulher. Quando ele vai querer ir atrás da mulher, imagine, ele já tinha perdido o pai, a fazenda, o dinheiro, a filha, a mulher, já tinha perdido seus capangas. Quando ele vai atrás da mulher, aí os capangas do cara que tá com ela bate nele. E também aí já junta com outras pessoas que não gostavam de Augusto, porque afinal de contas ele era o cara meio espertalhão também, não lidava bem com todo mundo, queria enganar as pessoas, ele era o maioral, tá entendendo? Ele era o mais inteligente que todo mundo, mais espertalhão. Tinha muita gente que não gostava dele, e daí arrebatam ele, batem nele, fazem ele sofrer muito, porque afinal de contas agora querem fazer com que ele sinta toda a dor, com que ele, digamos assim, pague os pecados que ele já fez, entende? E aí o Augusto assim tá quase a morrendo, pessoal. Tem até uma parte do livro que fala que o Augusto é marcado com ferro de marcar boi, entende? Enfim, ele sofre muito na mão desses caras, ele é muito mesmo. Tanto que, como que ele foge disso? Ele consegue fugir. Como que ele foge disso? Tem um despenhadeiro dos mais altos da região e ele se joga no despenhadeiro. Meu Deus do céu! Quando ele se joga no despenhadeiro, quase morto lá embaixo, imagine, fraco, sangrando, quase morrendo. Aí tem um negro que tá passando, um preto, é assim que fala no livro. Tem um preto que tá passando e o preto vê ele. E aí daqui a pouco chega a esposa desse senhor que vê ele lá, os dois decidem acolhê-lo, levá-lo para casa, né? Ele fica sem saber o que fazer ali. Nossa, eu tô quase falecendo. Na verdade, eu queria morrer mesmo. E até que eles me ajudaram. E aí leva ele pra fazenda, dá alimentação, cura ele, ajuda a sará-lo, ajuda a se recuperar. Tava muito magro. E ele começa a trabalhar na fazenda. Ele também. Olha só o momento de redenção aqui, tá? Aí tem outro momento de redenção que ele começa a se aproximar da religião. Agora ele acompanha as missas. Ele se torna até ajudante tanto da família quanto daquele. Daquele pessoal ali que organiza as missas, enfim, tem um momento de redenção. Bom, ele tá ali vivendo a vidinha dele, ficou com várias sequelas, comenta que ele ficou com várias sequelas corporal, ele não se movimenta mais direito, ele ficou com vários machucados, ficou meio fraco. Bom, tá entendendo aqui? Tipo, já não é mais o mesmo, ele já não é mais o fortão, já não é mais o sabichão, ele já não é mais o cara imponente que ele era. Entende aqui qual que é a mensagem? Bom, voltando ao raciocínio. E aí, pessoal, seguinte, nessa ideia de ele estar ali vivendo a vidinha dele de redenção e blá blá blá, ele conhece o Jurandir Bem-Bem. O que é o Jurandir Bem-Bem? O Jurandir Bem-Bem agora, ele é o cara, ele é o capanga que digamos que o Inho Augusto era, tá ligado? E aí o Inho Augusto se identifica nele, começa a conhecer esse cara, começa a conversar e fala, caramba, eu era que nem você, meu, nossa, eu te entendo, eu sei como que você é, eu gosto de você, porque era o que eu era, tá entendendo? Eu gostava daquela vida na realidade. E aí ele começa a se aproximar do Bem-Bem lá, enfim, e ficam amicíssimos tal, até que um dia, sempre tem o mas da história, né? Até que um dia, seguinte, o Bem-Bem tá indo se vingar. Ele era um capanga, ele era dono de fazendão, tinha vários capangas atrás dele, ele é maioral, tá entendendo? Ele precisava dominar mais terras, ele precisava mostrar o poder, e daí ele vai duelar com um inimigo dele lá, que tava afrontando ele. Ele não vai, não! E aí o Ian Augusto vê aquele levante, todo mundo indo lá pra querer matar o cara, matar mesmo. Naquele tempo era isso, né? Era pegar a peixeira e enfiar no bucho do cara, era mais ou menos isso, entende? E aí estão indo lá pegar o cara, matar, tal, não sei o quê. E aí o Augusto vê aquilo. E o Augusto, pessoal, ele entra naquele momento, sabe assim, que dá bug na tela, dá pane. Sabe quando você fazia alguma coisa que não era, digamos assim, bem vista pela sociedade? Tá entendendo aqui? Não era, seja o que for, entendeu? Seja o que for. E aí você tem um momento de redenção, você não faz mais aquilo, mas aí você vê um amigo seu fazendo. Você fala, caramba, mas e agora, o que eu faço? Eu apoio porque é amigo meu, é amigo, cara, eu gosto do cara. Ou o mais importante é a atitude que ele tá tendo. A atitude que ele tá tendo não é legal. Não é legal. Na real, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, quando eu ponho o meu juízo, quando eu venho com questão de princípios, valores, eu sei que aquilo ali não tá certo, cara. E aí, então, o nosso Inho Augusto tem um momento ali de redenção e tal, e ele vai confrontar o amicíssimo dele. Fala, não, cara, faz isso não, pô. Não mata o cara não, deixa isso pra lá, segue a sua vida. E o Jurandir Bem-Bem fica pé da vida. Fala, ô, você tá doido, querendo me afrontar? Você é meu amigo. Uma coisa é você ser meu amigo, outra coisa é você se meter aqui nos meus negócios. Se mete na minha vida, não, me deixa quietinho aqui. O que acontece, pessoal? Os dois entram em conflito. Os dois vão duelar, os dois brigam, exatamente. O Inho Augusto e seu amicíssimo. Eles brigam, eles falecem,
naquele confronto, um mata o outro, os dois se machucam, morrem, e a história acaba ali. É que eu falei pra ele, chama a polícia. Cara, olha só, ele desperdiçou toda uma vida, ele desperdiçou dinheiro, ele desperdiçou terra, ele desperdiçou família, ele desperdiçou o amor das pessoas. Em troca de momentos, digamos ali, fugazes, em troca de coisas passageiras, entende aqui? E aí, quando ele quase se arrepende de tudo aquilo, tem um momento que ele se depara novamente, que a vida coloca ele à prova, que a vida coloca agora. Você vai defender seus princípios, que agora você realmente aprendeu, ou você vai ver naquela vida? E quando ele se joga nos seus princípios, ele dá a vida por aqueles princípios. Fez sentido aqui? É claro. Ele coloca a redenção, ele coloca esse homem astuto, ele coloca agora essa honestidade à prova, ele coloca essa ideia de destino. Olha, você estava destinado, meu querido, já que você colocou tudo a perder, você está destinado a perder a própria vida, o mais importante para você. Ai, eu tô morrendo! Ai, eu tô falecendo! Vários pontos de parábola, de aprendizado, vários pontos pedagógicos para a gente aprender dentro deste livro. Entende aqui? E óbvio, com tudo que eu falei pra você tem aquilo lá, tem o sertanejo, tem marcas da oralidade, tem a ideia, digamos, da vingança que eu falei lá no comecinho, ou seja, é toda a vida do sertanejo que passa ao longo desse livro. E claro, por fim, a análise, né? Qual que é a mensagem, qual que é a reflexão, um pouquinho eu já te falei, né? Que é essa ideia da honestidade, de colocar à prova os seus princípios. Também tem a ideia bastante aqui do maniqueísmo. O que é a ideia do... O que é o maniqueísmo, tá? A ideia do bem e do mal, é do céu e do inferno. É tipo, as suas ações, elas provocam o céu e o inferno. Eu posso, se eu ter uma atitude que não seja benevolente, que não seja bacana, eu posso provocar o inferno daquilo. Se eu tenho uma atitude boa, eu posso provocar o paraíso daquilo, o céu daquilo. Fez sentido aqui? Ele coloca esse maniqueísmo a todo momento, ele coloca também o maniqueísmo como a ideia de merecimento, tá? Você merece o bem se você faz o bem, você merece, digamos ali, você vai ter de retorno mal se você fizer o mal. Também coloca a ideia da violência, um cenário bastante violento, cada um quer resolver a justiça com as próprias mãos, é olho por olho, dente por dente, é aquele cenário do sertanejo brasileiro, obviamente século XX, tem muita sabedoria popular, né? Ele tem vários momentos, tem vários trechos do livro que ele coloca ali algumas frases emblemáticas, como eu comecei esse vídeo, junto dos bons que a gente fica melhor, né? Tem várias vezes que Augusto Matraga ele tem esses momentos de reflexão, tem bastante sabedoria popular. Engraçado que aqui, pessoal, um parênteses, tá? Ele coloca as pessoas para refletirem, mas é como se essa reflexão ficasse só no mundo das ideias. Não coloca na prática, sabe? Não pratica aquela reflexão, aquela mudança de comportamento, aquela chavinha que vira, tá? Tem bastante fome, tem bastante miséria, tem bastante pobreza. Você viu a questão lá dos burrinhos, da enchente, da família toda que se perde. Tem também a questão aqui de todo esse momento de redenção, de vingança. É como se tivesse ali uma ausência de um poder público, entende? Outro momento, ele fala bastante de um regionalismo universalizante. O que é regionalismo? É uma ideia de uma região, ali é um comportamento de uma região, mas que esse comportamento é como se ele se repetisse em várias outras regiões do Brasil e do mundo. Ele fala assim, ó, tudo que acontece aqui no interiorzinho de Minas Gerais, acontece no interior do Acre, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Rio Grande do Norte, do Acre, acontece no mundo inteiro. Todas essas características aqui são universais. Grava essa frase também, tá? E por último, não menos importante, ele fala de minoria social. Todas essas pessoas vivem em condições de miséria, de pobreza. Seja uma miséria, tá? A hora a gente fala, pô, mas poxa, tem donos de fazenda. Como que todo mundo é na miséria? Se ora não é a miséria, digamos assim, financeira, é a miséria de espírito, é a miséria de comportamento, é a miséria de consciência, é a miséria de sabedoria. Você entende aqui? Então você pode utilizar tanto na questão de redação como minoria social, na questão de educação, na questão de segurança, quando eu falei que era, digamos assim, a vingança com as próprias mãos, dente por dente e olho por olho. Minoria social, quando eu falei de destino, na ideia de determinância, que o cenário ali, digamos, o ambiente determina o seu comportamento, determina o seu destino. Veja se fez sentido para você.
Certamente. Esse vídeo merece ou não merece seu joinha? Merece você se inscrever no canal. Imagina de segunda a sexta-feira você receber aí uma notificação, ativa o sininho, uma notificação de conteúdos assim, organizadinhos, resumidos, para qualquer hora que surgir um trabalho na escola, na faculdade, no cursinho, do vestibular, do concurso público, pum, você aparecer aqui no nosso canal e ter tudo prontinho para você. Imagine só. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo. Comenta aqui se você quer algum outro tópico, algum outro livro. Eu tô esperando o seu comentário, esperando só o seu ok aí para elaborar algo para você, tá bom? E claro, aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, tem mais 400 vídeos só desse conteúdo e ó, as inscrições para os cursos de redação e de matemática estão abertas, tá? Qualquer canal que você vê aqui, Instagram, Facebook, onde quer que você esteja nos vendo aí, tem algum link para você entrar em contato com a gente, aí você passa uma DM, passa uma mensagem, já se inscreve aí no link de compra, que os cursos estão com inscrições abertíssimas para você mandar ver no vestibular. Pessoal, obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.